pastor, meu guia, nada me faltará. Nunca podemos nos esquecer disso, né? Quando nos sentimos assim, desesperançados, amedrontados, inseguros, nós temos sempre que lembrar que Jesus é o guia, é o comandante do nosso barco. E nada deve nos perturbar. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Acredite, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. E essa certeza que nós precisamos ter, que com Deus no coração nada nos falta. Jesus, nosso mestre, Deus, nosso Pai, Maria, nossa mãe. Então nós estamos sob o olhar amoroso e misericordioso destes iluminados, Jesus, Maria, que vieram para nos mostrar o caminho sob as bênçãos de Deus. E temos que agradecer muito também pelos benfeitores que, pela misericórdia divina, foram colocados aos nossos lados, ao nosso lado, para nos guiar, para nos orientar, para nos proteger, nos amparar, nos inspirando bons pensamentos, acelerando os nossos corações, desacelerando os nossos passos. Muito importante que possamos buscar sentir em nós a presença destes abnegados companheiros, nossos anjos guardiões, nosso mentor espiritual, os benfeitores amigos que coordenam os trabalhos desta casa, os espíritos de luz, que sob as bênçãos e a proteção do nosso Pai estão a nos amparar. Assim, Senhor Jesus, ao iniciarmos mais uma atividade nesta noite, nós pedimos que o Senhor possa visitar cada lar aqui representado, abençoando cada família que aqui se encontra, renovando, Senhor, as nossas esperanças, fortalecendo a nossa fé, nos inspirando sempre bons pensamentos, nos mostrando caminhos, nos dando discernimento e sabedoria para escolhermos sempre a boa semente, Senhor. Pois o que plantarmos, haveremos de colher. Auxilia-nos, Senhor, para que façamos sempre as melhores escolhas e que estejamos agindo sempre de acordo com os Teus propósitos para as nossas vidas. Na noite de hoje, de uma forma muito especial, pedimos a Tua proteção, o Teu amparo e a Tua luz para o nosso irmão Germo, que nos trará as reflexões em torno do Teu Evangelho. Assim, Senhor, pedindo licença, iniciamos mais uma atividade em nosso ponto de luz. Que seja uma noite de bênçãos, que seja uma noite de paz, de cura das nossas dores do corpo e da alma. E homenageando ao nosso querido e amado benfeitor Bezerra de Menezes, nós homenageamos e agradecemos a todos os espíritos amigos
nos amparar nos trabalhos desta noite. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Olhos cristalinos, azuis da cor do céu, barba tão branquinha, qual Papai Noel, ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe as nossas dores aos pés de Jesus. Mente ótimo. Então hoje nós temos o prazer de ter o German conosco. Vamos apreciar, curtir, aproveitar, internalizar os ensinamentos e o principal, colocar em prática. Ai, Abel, coloque em prática, pelo amor de Deus. Isso aqui é o difícil. Ah, não. Ah, não. Claro, claro. Esquentou, né, meu amigo? Boa noite, gente. Tudo bem? Estão ouvindo bem aí? Tá muito alto não, né? Não, tá bom, tá Tá bom. bom. Só você que é alto. Bom, gente, hoje nós vamos falar assim de um tema um tanto quanto difícil para nós enquanto humanidade, não é verdade? Falar do orgulho. E é interessante o motivo, né, da gente ter preparado esse trabalho lá para nossa casa. Pode deixar assim, ou é Foi a muito? pedido, não, tá ótimo, Deixa. pode deixar. Foi a pedido da equipe espiritual da casa. Eles sempre nos lembram, toda reunião eles pedem a gente para trabalhar a questão do orgulho, do egoísmo, para fazer a tal da reforma íntima que nós espíritas conhecemos bem. Então, com base no capítulo 7, item 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz esse tema, o orgulho e a humildade, eu preparei esse estudo de hoje, mas procurando dar um enfoque mais prático para a gente. Porque muitas vezes a gente ouve a teoria, fala de orgulho, e o orgulho ele é danado demais porque ele se esconde na sombra da nossa personalidade, ele se esconde de nós mesmos. Nós somos capazes de detectar condutas orgulhosas, comportamentos orgulhosos em todo mundo, mas quando se trata da gente, a gente tem mais dificuldade. Então eu procurei dar esse enfoque mais prático, para que a gente possa tentar realmente analisar isso no nosso dia a dia e fazer isso que a Abelha falou aqui, né, que é a nossa grande dificuldade, que é colocar em prática esses ensinamentos do Evangelho. E realmente uma das maiores missões que nós poderíamos dizer que nós temos aqui é combater o orgulho e o egoísmo. Sem dúvida nenhuma, se nós conseguíssemos sair dessa encarnação com vencendo alguma etapa nesse processo, a gente daria passos importantes rumo à nossa própria evolução. Mas infelizmente esse orgulho, esse egoísmo nos faz marcar passo, não sair do lugar e muitas vezes até piorar o nosso débito perante a providência divina. Então realmente é um estudo importante, interessante, é um estudo necessário acima de tudo para todos nós. Bom, orgulho, liberte-se, né, desse peso, desse fardo que nos prende tanto, que nos atrapalha a alçar voos espirituais mais altos. O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois.
esse é a essência do que é o orgulho. O orgulho nos faz acreditar que nós somos melhores do que os outros, de que a nossa opinião deve prevalecer em relação à dos demais. Compreende? De que nós não estamos errados em momento algum, em hipótese alguma, numa discussão, numa briga. Os dois sempre acham que estão certos, não é verdade? Então, assim, esse orgulho é que tanto nos entrava. Não é que nós não sejamos importantes, como diz o mentor. Os outros também são. Todos nós somos. Todos nós estamos no mesmo barco. Às vezes nós reclamamos da humanidade, das coisas como elas são, não é? Política, economia, guerra, tantas e tantas coisas. E nós falamos da humanidade como se não fizéssemos parte dela. Nós fazemos. Nós estamos na humanidade da Terra, nós somos a humanidade da Terra. Então nós estamos na escola planetária na conformidade da nossa evolução, da necessidade que nós temos de aprender. A providência divina não erra, não é verdade? Eu tenho uma história muito engraçada do Raul, né? Ele reclamando da vida, das coisas, etc. E o Camilo, mentor espiritual dele, virou para ele e falou assim: pois é, Raul, e pensar que você já poderia estar encarnando num planeta muito melhor, né? Ele calou a boca, não falou mais nada. Quer dizer, você vai reclamar de quê? Você está reclamando de você mesmo, não é? Então é que o Paulo fala, né? Não contentai-vos com o mundo, mudai-vos. É interessante essa frase dele. Parece que ele vai dizer assim: vai lá e muda o mundo. Não, mude você. É um processo muito simples. Nós só vamos melhorar enquanto humanidade à medida que cada um de nós melhorarmos. E essa é a questão do orgulho, de nos colocar acima das demais pessoas, da humanidade, como se não pertencêssemos a isso aqui. Isso é, na essência, tudo orgulho. Então precisamos realmente trabalhar, focar os nossos esforços para combater esse tal do orgulho. E é interessante que, como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, Lacordaire, nós criamos altares para o orgulho. É interessante, a gente vê um atleta, por exemplo, orgulhoso, né? A gente valoriza, a gente acha bonito, a gente induz sem querer os nossos filhos: você tem que ser o melhor, tem que ganhar. E aí a gente vai cultivando sem perceber, com pequenos atos, gestos, o orgulho. Ensinamos isso para os nossos filhos, às vezes através do nosso exemplo equivocado dentro de casa, na relação com as demais pessoas. Julgamos, conversamos com os outros num patamar de superioridade. A pessoa, por exemplo, que tem dinheiro, a pessoa que tem poder, ela se acha melhor do que aquela que não tem. Tudo o orgulho por trás dessa situação. O orgulho que sempre caminha junto com o egoísmo, dentro do que o Evangelho nos ensina, as duas grandes chagas da humanidade, que mantém a humanidade presa nesses processos da lei de causa e efeito, como a Bíblia nos disse aqui nessa linda oração inicial. Esse processo de causa e efeito, o sofrimento que advém do orgulho e do egoísmo, que nós ainda insistimos em carregar conosco. É o homem velho, que a irmã Sudufo fala, que nós trazemos, não é? O homem velho que carrega essas mazelas e que insiste em querer dominar as situações do nosso dia a dia. Às vezes a gente está indo bem, de repente acontece alguma coisa, aí vem o homem velho, faz e acontece, aí depois, mais tarde, você vira assim: nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu disse isso? E se você estudar
a situação, você vai perceber sempre por trás, como pano de fundo, o orgulho ou o egoísmo, sempre ali presente. Adolfo, bispo de Argel, no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse item 12, capítulo 7, ele fala o seguinte: o orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Olha bem a seriedade dessa informação, gente. Fonte de todos os nossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. E é interessante que é destruí-lo em nós, tá, gente? Porque às vezes a gente quer criticar o outro que é orgulhoso, detectar condutas orgulhosas no outro, mas esse trabalho é interno, é nosso. O outro tem o direito de ser quem ele é, mesmo que ele esteja errado. Ele tem o direito de escolher o caminho de aprendizado dele. Ele está em processo ainda. Nós temos o dever de cuidar, de destruir o nosso orgulho, aquilo que há em nós, porque ela é a fonte de todos os nossos males. Se quisermos continuar sofrendo, colhendo abacaxis, colhendo pimenta, né? É só a gente continuar com esse comportamento orgulhoso. É só a gente continuar alimentando esse lobo, essa fera interior do orgulho que reside escondido dentro da nossa própria personalidade e que às vezes a gente nem percebe. O orgulho é considerado o pai de todos os vícios, fonte de todos os males, o mais terrível adversário da humildade. Estudando sobre a humildade, a gente aprende que é a virtude mais difícil, mais complicada de se adquirir de verdade. Por quê? Porque enquanto houver em nós um resquício de orgulho, não teremos humildade real. E é interessante, todos os nossos vícios, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, advém desse orgulho. É como eu disse, o orgulho e o egoísmo. Se a gente for analisar tudo que nos acontece em termos de vício, todas as dificuldades que carregamos, nós vamos encontrar esses dois. Por exemplo, é por orgulho que discutimos e brigamos. É por orgulho ferido que nos magoamos. É o orgulho que dificulta o perdão. Aqui é só um exemplo. Então a gente veja bem, discussão, briga, o que há por trás disso? Não é? Geralmente nós brigamos e depois ainda ficamos magoados com a pessoa. E carregamos essa mágoa por longo e longo período. Lembramos disso anos, décadas depois. Alguns processos vão além dessa encarnação. Viram processos obsessivos de longo curso. Tudo isso por causa do orgulho. Só pela dificuldade que nós temos de perdoar devido ao orgulho, o prejuízo já está instalado. Quantos processos obsessivos nós lidamos? Inclusive nós mesmos, lá na nossa reunião mediúnica. Irmãos que se degradiam há séculos. 400 anos, 500 anos. E é interessante, igual o Espírito disse, outro dia, que já tinha conseguido matar a pessoa 2 vezes, em 2 vidas, aí estava na 3ª tentativa agora, buscando a 3ª vez. Quando é que isso vai acabar? Você vê que o ódio não vai saciar nunca ninguém. É um processo de bola de neve, vai aumentando. E é interessante que esses irmãos estão ainda no processo de fazer a dívida. Eles estão fazendo dívida ainda, nesse tempo todo.
nem começaram o processo de resgate. Então a gente vê tudo isso por quê? Porque foram incapazes de perdoar um ato, um acontecimento, mesmo que grave, no passado. E por que nós não temos essa capacidade de perdoar? Por que é tão difícil para a gente perdoar? Porque o ato da pessoa feriu o nosso orgulho. Aí é que dói. Como é que ele teve coragem de fazer isso comigo? Como é que ele teve coragem de falar isso para mim? Quer dizer, se falasse, fizesse com outra pessoa, não tinha problema algum. Mas como foi comigo, aí é um problema. Então a gente percebe como esse orgulho nos entrava o processo evolutivo. A gente percebe às vezes espíritos de uma mesma família espiritual com uma diferença evolutiva enorme. Mas quando eu falo enorme, é enorme mesmo. Se a gente pega aquele exemplo do livro Renúncia, que eu gosto sempre de lembrar, da Alcione, um ser angélico, veja bem, um espírito que já atingiu uma angelitude. Olha o caminho que nós temos para chegar lá. Ela veio aqui encarnar na Terra para ajudar espíritos da família espiritual dela que estavam aqui, no umbral, passando dificuldades. Providenciou a encarnação para eles, veio junto. Olha a diferença. Espírito da mesma idade sideral, da mesma família, com essa diferença evolutiva. E aí o que entrava mais esse processo de evolução? O que atrasou mais esses espíritos? O orgulho. E é difícil mesmo, não é, gente? É difícil mesmo. A gente sabe o que é. Não adianta a gente querer. A gente está andando de carro aí, por exemplo, o cidadão vem e fecha, dá uma fechada na gente. Não sobe aquele negócio, não sei, na hora? Aquela energia, aquela raiva. Você quer ir atrás do carro, você quer fechar ele também, você quer xingar. Quer dizer, como é que ele fez isso comigo? Não é? A pessoa, e é interessante, você vê o trânsito, mostra bem essa questão do orgulho, como ela é palpável. Você está andando na estrada, por exemplo, a pessoa ser ultrapassada fere o orgulho dela. Não pode ser ultrapassada. Ela anda na esquerda, ela está andando a 20 km por hora, tem que estar todo mundo atrás dela. Ela não pode encostar porque ela é importante demais para andar na direita. E ninguém pode passar. E tem aquela pessoa que está andando na estrada tranquilo, de repente vem alguém ultrapassa, ele sai correndo para ultrapassar de novo, como se estivesse numa competição. Isso sem falar os casos de homicídio, por causa de coisas simples de trânsito, pessoas que não se conheciam antes, são capazes de tirar a vida um do outro por causa de uma questão. Tudo com orgulho por trás, orgulho como pano de fundo. O orgulho nos prejudica terrivelmente. Quando nós estudamos reforma íntima, nós aprendemos, conforme está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, que o primeiro grande passo para a reforma íntima qual que é? Conhece-te a ti mesmo. O orgulho não deixa a gente se conhecer. Olha o entrave que ele te causa. Se eu não consigo perceber em mim mesmo os meus defeitos, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, porque eu acho, né? É igual time que está ganhando não se mexe, não é assim? O orgulho da gente faz isso com a gente, faz a gente achar que a gente está ganhando. O jeito que eu penso está certo, as coisas que eu faço está tudo certo, eu não preciso mexer nada. O orgulho faz a gente acreditar nisso. Então, se eu não me conheço, como é que eu vou trabalhar o quê em mim? Está tudo bem, não vou mexer com nada, não é verdade?
para se conhecer de verdade, tem que ter humildade. E como é que tem humildade com orgulho? Embora tem muita gente por aí que tem orgulho de ser humilde, né? Não é? Está cheio de gente assim por aí. Não tem orgulho de ser humilde. Como se os dois pudessem coexistir, não é verdade? O orgulho leva à indiferença. Vamos por etapas aqui nesse processo. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o contrário do amor não é o ódio, não, sabia? O ódio é um amor adoentado. Quem odeia, no fundo, ainda ama. E pode ser, inclusive, recuperado. E muitas vezes o é. O contrário do amor é indiferença. Indiferença. O amor nos leva a fazer pelo outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. A indiferença nos leva a não estar nem aí para ninguém. Estou nem aí se o outro está passando dificuldade, problema, passando fome, frio. Estou nem aí. O problema é dele. Está tendo uma guerra lá, o problema é deles. O problema é meu não. Esse povo é assim mesmo. Indiferença. Não tem compaixão. Parábola do bom samaritano, lembra? O samaritano olhou e teve compaixão. Enquanto o sacerdote e o levita foram indiferentes. O que eles fizeram? Passaram longe. Não é problema meu. Não tem nada a ver com isso. Porque o orgulhoso se acha tão importante, mas tão importante que o outro é irrelevante para ele. E olha, gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Eu já vi casos de espíritas narrando situações que aconteceram com eles depois que desencarnaram, que dá muito a se pensar. Um cidadão indiferente, egoísta, ele foi para um lugar onde não tinha nada. Ele narrando isso. Nada. Você imagina você ir para um lugar onde não tem nada ninguém. Aí ele foi aprender a duras penas, depois de muitos anos, o quantas outras pessoas são importantes, não é verdade? O quanto nós precisamos uns dos outros. Não foi à toa que o Pai nos colocou para viver juntos em sociedade. Essa convivência que nos ajuda a crescer e evoluir, nós precisamos. É igual o tal do casamento, não é assim? As pessoas falam mal de casamento. Diz que o casamento em si não é ruim, não. Em mim que é, né? As pessoas falam mal do casamento, mas todo final de semana tem um monte de gente casando. E tem gente que casa, não dá certo, vai lá e casa de novo, e casa de novo. Tem uns que casam 3, 4 vezes, né? Assim. Tem uns que conseguem até casar mais de uma vez ao mesmo tempo, né? Tem uns casos assim, não tem? Né? Porque nós precisamos disso, nós não conseguimos viver sozinhos. Então eu tenho que, e é interessante, para o egoísta, não tem coisa melhor que o casamento, né? Aprender a pensar em outras pessoas. Aí depois vem o filho, aí sim, aí ele vai aprender o que é amar incondicionalmente. Começar a aprender. Lógico que não é todo mundo também não, porque tem uns pais que conseguem, mesmo assim, o egoísmo ainda é bruto, né? A indiferença ainda permanece. Mas aos poucos nós vamos aprender. Não é? É um exercício para um dia conseguirmos amar a todos com amor incondicional. E não temos mais a desculpa da ignorância. Já passou o tempo de dizer eu sou assim. Sou assim mesmo. Falo na cara, doa quem doer. Não é? Já passou o tempo, principalmente para nós espíritas. Quem de nós não sabe
que nós precisamos trabalhar essa questão do orgulho, precisamos fazer essa reforma íntima, precisamos aprender a amar, ter compaixão, ser caridosos, fraternos, bondade, indulgência, perdão, a caridade como entendia Jesus, não é isso? Quem de nós não sabe disso? Mas não adianta ficar na teoria, não adianta. Se eu não conseguir trazer isso para a minha vida e começar a aplicar isso aos poucos, é lógico, é difícil mesmo, mas a gente tem que fazer esforços insignificantes todos os dias, como nos diz os Espíritos. Buscar melhorar um pouquinho todo dia, trabalhar essa dificuldade. Ah, eu tenho estupim curto, então vamos aumentar esse estupim. Vamos trabalhar a paciência. Isso é caridade. Porque o impaciente, o intolerante, o que tem como pano de fundo? Orgulho. Não tem paciência com as outras pessoas, porque eu sou mais importante que todo mundo. É assim que o orgulhoso pensa. Então, por isso ele é impaciente com os outros, ele é incapaz de ficar numa fila. Chega num banco, ele não fica em fila, não. O que ele faz? Lá na frente pede alguém para poder pagar para ele. Ignora todas aquelas outras pessoas que estão ali na fila um tempão. Porque ele é importante demais para ficar na fila ali como todo mundo fica. Compreende? Então o orgulho está presente no nosso dia a dia, às vezes a gente não consegue perceber. Como eu disse, porque ele mesmo se esconde de nós. E ele faz um trabalho muito bem feito. Muito bem feito. Como diz o Rossandro, não sei se vocês conhecem, palestrante espírita, psicólogo, ele narrou numa palestra dele que fizeram uma pesquisa com os brasileiros. Perguntaram aos brasileiros assim: você acha o povo brasileiro orgulhoso? Nossa Senhora, né? 96% diz que sim. Aí quando perguntaram para essa mesma pessoa: você é orgulhosa? 94% diz que não. Então é assim, todo mundo é, menos eu. E todo mundo pensa assim. Só 2% que não pensa assim. Né? Interessante. É realidade. Então vamos a algumas características, eu prometi para vocês um aspecto mais prático, não é verdade? Então vamos a algumas características do orgulhoso. Vamos analisar isso assim de uma forma mais prática. O orgulhoso é assim, né? Está tão preocupado com ele mesmo que caminha direto para o abismo. Né? Primeira delas, amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos. Então, assim, ele se valoriza muito mais. Não, é interessante, né, gente? É importante ressaltar isso. Nós temos que nos valorizar. Nós temos que nos respeitar, nós temos que nos amar. Porque se nós não nos amamos, como vamos amar ao próximo como a nós mesmos? Então é interessante, o auto-amor é muito importante. A questão é o desvio. Desse auto-amor ser tão acentuado, exacerbado, que a pessoa só dá importância a ele mesmo. E ignora, tem indiferença em relação aos demais. Então, uma das características, contraria-se por pequenos motivos. Qualquer coisinha que está fora do lugar, qualquer coisinha que não sai do jeito que ele quer, ele já fica contrariado. Reage explosivamente a observações ou críticas. É interessante, tem pessoas que usam isso até, a pessoa explode. Aí, para quê? Para que no futuro outras pessoas não falem nada com ela. Não fale nada com fulano, não, que ele vai explodir. As pessoas ficam pisando em ovos para não arranhar o orgulho dela. E é interessante, isso acontecer, é muito comum. Ai de você fazer uma crítica para um orgulhoso. Arrumou o inimigo. Arrumou o inimigo bravo. Ele não aceita. E outra coisa, se ele der uma ideia e você não escutar a ideia dele, nossa Senhora.
É duro quando você convive com gente assim, né? As pessoas defendem teorias complicadas, absurdas, e quer que você segue, quer que você acredita, quer que você... Acha que isso é uma questão assim de você estar do lado dele. Você tem que estar do lado dele. Se você não concordar com ele, você virou inimigo dele, não está do lado dele. É interessante isso. E às vezes você tem pessoas assim dentro da sua própria família, a dificuldade de convivência é muito grande, você tem que ter muito tato para lidar com isso, para não gerar conflito. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Então você está numa reunião com essa pessoa, é difícil, porque ela vai falar o tempo inteiro, ela quer impor as suas ideias o tempo inteiro, e se isso não der certo, ela vai criar panelinha, ela vai falar mal dos outros pelas costas, ela vai desagregar, isso é o tempo todo. Então, são características de um orgulho exacerbado. Não aceita seus erros, mantendo-se fechado ao diálogo construtivo. A pessoa não aceita que errou de jeito nenhum. Ela não aceita sequer a possibilidade de estar errada. Muito menos quer conversar sobre algo que ela não concorda, ou algo que vá mudar, vá contra a ideia dela. Menospreza as ideias do próximo. Ele não deixa nem a pessoa falar. Uma reunião, a pessoa começa a falar, ele já corta. Ele quer impor, controla o tempo da conversa o tempo inteiro. Eu achei muito legal, um determinado apresentador aí, não precisa falar nome. Eu, graças a Deus, há muito tempo não vejo, mas há muito tempo atrás eu percebi isso nele. Ele fazia uma pergunta para o entrevistado, colocava o microfone, quando o entrevistado ia começar a falar, ele tirava e continuava falando. Ele não está nem aí com o que a pessoa tem para falar ou não tem para falar, não está preocupado com a característica do orgulhoso, né? Ele está preocupado com o que a ideia dele, com o que ele pensa, e etc. Ao ser elogiado, enche-se de uma satisfação presunçosa, vira um pavão, né? Você quer agradar um orgulhoso e você fica elogiado. Aí ele vira seu amigo, amigão. Dá demasiada importância à sua posição social e ao prestígio pessoal. O orgulhoso busca cargos, funções, prestígio. Ele vai sempre se vestir de forma... não posso repetir uma roupa, vestir um vestido. Tem que estar sempre impecável. Preocupação com a aparência pessoal enorme. São características do orgulhoso. E aí você vai junto a tiracola, a tal da vaidade. Vocês conhecem a vaidade? É irmã gêmea do orgulho. Dizem que o orgulhoso se acha o mais importante. E o vaidoso tem que mostrar isso para todo mundo, que ele é o mais importante. Não basta só ele ser para ele tem que mostrar para todo mundo que ele é o mais importante. E aí entra a vaidade. Acha que todos devem girar em torno dele. Todo mundo, as ideias, o trabalho, tudo, as atividades, tudo tem que girar em torno dele. Não admite se humilhar diante de ninguém, acha que isso é uma fraqueza. Por isso ele não pede desculpa, ele não aceita que errou, porque para ele isso é humilhação. E a pior coisa para um orgulhoso é essa questão da humilhação, aceitar que está errado. Isso para ele é uma humilhação, uma fraqueza, que ele não admite. Usa da ironia e do deboche nas ocasiões de contendas. Aquelas pessoas que quando estão discutindo, ficam rebaixando a outra pessoa, usando deboche, aquele sorriso irônico, aquela maldade, sarcasmo ao falar. Isso aí é característica de pessoas orgulhosas. Então a gente vê que é algo realmente complicado e de difícil cura, tá, gente? Das doenças da alma, provavelmente essa é uma das mais difíceis
É uma das mais difíceis de se curar. Bom, e como nos livrar do orgulho? Não tem fórmula mágica para isso não, gente. Infelizmente não tem. Não tem como falar, vamos fazer isso, ficar livre desse orgulho para sempre. Se tivesse jeito, Jesus já teria resolvido isso para nós. Mas não tem, é um trabalho íntimo nosso, é um exercício diário, é um esforço diário. Você tem que estar consciente de que você quer trabalhar isso e se esforçar diariamente para fazer isso. Algumas dicas para nos ajudar. Analise mais a si mesmo. Nós temos um holofote assim, sabe aqueles canhão de luz? Quando vai analisar as outras pessoas, né? Uma beleza. A gente consegue detectar um comportamento orgulhoso, a gente consegue detectar os mínimos problemas. Né? É o argueiro e a trava no olho, lembra? A gente vê um cisquinho no olho do outro, na trave e no nosso não conseguimos ver. Então o que a gente deve fazer? Pegar esse canhão de luz e virar ele para a nossa direção. Espera aí, deixa eu me analisar. Vamos, como diz Santo Agostinho, lá na questão 919A, quando ele ensina o conhece-te a ti mesmo, ele fala assim, ao final de cada dia, passe em revista o seu dia. Analisa o que você fez naquele dia. Se você teve alguma dificuldade com alguém, procure entender por quê. O que eu senti naquela hora? Eu senti raiva? Por que eu senti raiva naquela hora? E buscar esses porquês, isso é muito importante. A irmã Sufo, ela ensina uma coisa interessante dentro desse mesmo aspecto. Ela fala assim, quando uma pessoa te incomodar, quando a pessoa tiver um defeito, alguma coisa, uma dificuldade que te incomodar, eu não gosto do fulano, meu santo não bateu com ele, analisa por que você não gosta daquela pessoa. Porque segundo a irmã Sufo, essa pessoa te faz lembrar um defeito que você tem, por isso ela te incomoda tanto. Olha bem, gente. Então, essa autoanálise dos porquês, o que eu senti, o que eu pensei, isso ajuda muito nesse trabalho de combate ao orgulho. Veja o móvel de suas ações. O que há por trás do que eu estou fazendo? Isso é muito importante, porque aí a gente vai sempre encontrar os porquês. Eu trabalho demais. Por que você trabalha mais? Eu quero deixar meus filhos numa situação tranquila. Será que é isso mesmo? E quando formos fazer essa análise, segundo o próprio Santo Agostinho, sejamos sinceros com a gente mesmo. Não podemos ser cúmplices de nós mesmos. Porque uma coisa que nós somos bons em arrumar desculpa para o nosso próprio comportamento. Mas também ele fez isso, ele falou aquilo. Não. Vamos analisar de verdade. Buscar os porquês de verdade. E sempre vendo os móveis também. O que me levou a agir daquela forma? Por que naquela hora no trânsito eu fiquei com raiva? Por que eu buzinei? Por que eu fiz isso, falei aquilo? Isso é importante. Seja mais tolerante, acima de tudo mais tolerante. Ser mais tolerante é combater a indiferença. Ser mais tolerante é conquistar a paciência. Ser mais tolerante é ser menos orgulhoso. Outro dia, vendo uma palestra, eu achei muito interessante um espírito, através do médium falando, que no mundo de regeneração não haverá lugar para pessoas intolerantes e preconceituosas. Isso me fez pensar bastante, viu, gente? Nós somos preconceituosos? Nós somos intolerantes? A gente viu um negócio de eleição aí agora recentemente, comportamento.
dos dois lados. A gente tem nessa área religiosa quanta intolerância. Na área da sexualidade, quanta intolerância. No mundo de regeneração não há lugares para espíritos intolerantes e preconceituosos. Vamos meditar sobre isso, porque isso também é orgulho. A minha religião é melhor, o meu partido político é melhor, a minha forma de pensar é que é certa. Compreende? Intolerância, o que há por trás? Orgulho. Não é? Vamos falar de humildade, né, gente? Parar de falar de coisa ruim. Humildade. O humilde admite a realidade de suas limitações. Olha que interessante, gente. Vive mais tranquilo e satisfeito com o que é, sem ficar desejando demonstrar algo que não é ou possuir algo que não tem. Olha que interessante, gente. Primeira coisa, admitir as limitações. Isso é autoconhecimento. Isso é reformante. Porque admitir as minhas limitações é o primeiro passo para eu trabalhá-las. Quando eu admito que eu tenho dificuldade, fica mais fácil para eu poder estar trabalhando aquilo. E não há nada de errado em ter limitações, gente. Todos nós as temos. Muitas. Muitas. Isso é uma verdade. O orgulhoso não admite isso. Mas a verdade é essa. Se não tivéssemos limitações, do ponto de vista espiritual, não estaríamos nem encarnando aqui. Já seríamos espíritos puros. Se ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações, é porque temos dificuldades a serem superadas. Isso é normal, faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada. Quer ver um ato de orgulho que nós cometemos muito? Nos compararmos uns com os outros. Por que eu vou me comparar com outra pessoa? Cada espírito tem a sua senda evolutiva própria. Eu tenho que me comparar comigo mesmo. Comigo de ontem. Espera aí, hoje eu sou melhor do que eu era ontem? Como é que eu era 5 anos atrás? Como é que eu era 10 anos atrás? Hoje eu melhorei? Eu acho interessante, às vezes você conversa com uma pessoa, alguém fala assim, nossa, fulano é difícil, né? Aí o outro vira, nossa, tem que ver há 10 anos atrás como ele era. Eu falei, ótimo, ele evoluiu. Ele está no caminho certo. Ele está melhorando. Está melhorando, está crescendo, está evoluindo. Ele vai sair dessa encarnação melhor do que quando chegou aqui. Ótimo. O duro é aquela pessoa, né? Que é a mesma pessoa a vida inteira. Você vai conversar com a pessoa, é o mesmo papo, toda vez. Aquelas mesmas frases prontas, preconceituosas, repetindo a mesma coisa a vida inteira. Esse está estacionado. Então eu tenho que me comparar comigo mesmo e buscar melhorar. E é interessante que o humilde está satisfeito. Ele não tem essa necessidade de demonstrar algo que ele ainda não é. É a síndrome da santificação imediata que diz Irmãos do Fogo. O cidadão vira espírito e acha que virou santo. Aí o que acontece? Ele vai dar aquelas pisadas na bola e fica com sentimento de culpa, fica mal, né? Entra em depressão, porque acha que não pode errar mais, porque virou espírito. Quem falou isso, gente? Quem é o verdadeiro espírito? É o que não erra? É o perfeito? Não. É aquele que busca domar as suas más inclinações, que busca ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, não é assim? Está a caminho, está se esforçando. Esse é o verdadeiro espírito. Compreendem? E é interessante do ponto de vista material, tem gente que gasta tudo que tem, ainda fica devendo um monte para poder parecer que tem. Já notaram isso? Vai olhar cartão de crédito, as dívidas, está devendo, e está lá com as aparências, estão lá.
O humilde não tem necessidade disso. Agora, esse aspecto é muito importante, gente. A humildade nada tem a ver com submissão ou questões de aparências exteriores. A humildade verdadeira é a de sentimentos. Veja bem, gente, não tem como você olhar para uma pessoa e falar assim, fulano é humilde, né? Você viu como é que ele se veste? Mal? Você viu? Ele tem dinheiro, anda no carro baratinho. Você viu? Ele fica só quietinho no canto dele, não fala nada. Isso não é humildade, gente. Nós confundimos as coisas. A pessoa fica quietinha, às vezes ela tem um problema que precisa até de psicólogo. Ela é tímida, precisa de timidez. Às vezes precisa ser tratada. A pessoa que às vezes tem dinheiro e não gasta nem com ela mesma, como é que se chama, gente? Sovinício. O vulgo pão duro, né? Esse já se pune a si mesmo, né? Se no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tem até essa questão, né? Quem que é mais culpado? Um pão duro que não gasta dinheiro nem com ele mesmo, ou um pão duro que gasta dinheiro só com ele e não ajuda ninguém? Esse que não gasta dinheiro nem com ele mesmo, ele já se pune. Quantos ricos morrem numa pobreza, uma pindaíba danada, a riqueza fica toda aí para os herdeiros ficar brigando depois. Então a gente confunde as coisas. Não há como você olhar para alguém e falar que ele é humilde. Não tem jeito. A verdadeira humildade, ela é do coração, é questão de sentimento, ela é interior. E ela é uma virtude ativa. A gente acha que a humildade é passiva, fica quietinho, caladinho, fala baixinho. A humildade, ela é ativa, sempre de fazer, buscar fazer alguma coisa positiva. Uma pessoa humilde não se coloca acima dos outros, evidentemente. Se colocar acima de outros é orgulho. Sabe que seu conhecimento é limitado. Olha que interessante, gente. Sócrates falava assim, só sei que nada sei. Ele estava falando que não sabia nada? Claro que não, né, gente? Sócrates, lógico. Ele estava falando o seguinte, o meu conhecimento é limitado, eu tenho muito a aprender ainda. O humilde, ele tem um espírito de aprendiz. Já ouviram falar isso? Um espírito de aprendiz. Está sempre aberta a possibilidade de aprender coisas novas. Porque é interessante que muita gente se apresenta o tempo inteiro para Jesus com um copo cheio. Cheio da água suja dos preconceitos que carrega, das ideias equivocadas, sentimentos adoecidos. Está lá, sempre copo cheio. Ele não consegue pegar água pura. Então, uma pessoa que tem espírito de aprendiz, ela está sempre aberta à possibilidade de estar errada. É o que acontece muito com os nossos cientistas, né? O que eles fazem? Eles criam teorias. Mais cedo ou mais tarde vem uma teoria nova e substitui. Eles não têm como afirmar aquilo que eles não podem afirmar. Não tem como comprovar. Eles criam teorias. Então nós temos que analisar assim, eu posso estar errado. Então quando alguém falar alguma coisa com a gente, ou acontecer alguma coisa, vamos analisar a possibilidade de nós estarmos errados. Quanto nós poderemos aprender se a gente fizer isso mais vezes? Alguém te fala alguma coisa, poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo. E aí você muda a sua forma de pensar. E mudar a forma de pensar, gente, é evoluir, é crescer, é melhorar, desenvolver. Porque se você se fecha no orgulho, você fica travado naquele nível seu de conhecimento. Você não aceita nada que vem de fora. Então você não cresce, você não evolui, você não expande a consciência. Para expandir a consciência, você tem que receber o que vem de fora.
analisar, filtrar, ver o que é bom para você. Sempre estar aberto à possibilidade de estar errado. Sempre estar aberto a novos conhecimentos. Isso é ser humilde. O humilde vive num estado de simplicidade diante da vida. Por isso que a virtude, ela sempre carrega algo de positivo e de bom. O jugo com Jesus é mais suave. A virtude é suave. O fardo dela é leve. Então, quando você é humilde, você simplifica. Você não cria necessidades artificiais atrás de necessidades artificiais. Você vive satisfeito com o que você tem, com o que você é e trabalha para melhorar. Com calma, com equilíbrio. E aí a vida fica mais fácil, fica mais leve, fica mais simples. Não tem aquela ganância de querer ter tudo, de querer ser tudo. Vocês já pararam para pensar o quanto a gente mesmo complica a nossa própria vida, gente? Quanto a gente poderia descomplicar as coisas? Um pouquinho mais de humildade, mais de simplicidade, como a vida seria mais fácil. E a gente precisa de tão pouca coisa para ser feliz. Só que a gente complica esse processo todo. Como diz um autor, Ramatiz, que eu gosto muito, feliz é aquele que está satisfeito com o que tem. Olha que simplicidade de conceito, gente. Se você está satisfeito, você tem. Não tem sofrimento, não tem ganância, não tem inveja, não tem um monte de coisa. Simples, né? Então, para encerrar, ser humilde é ser corajoso nos reveses da vida. Veja bem que são sempre coisas ativas. Olha bem, ser corajoso, isso é humildade diante das dificuldades. O orgulhoso se desespera e se revolta quando as coisas não saem do jeito que ele quer. Perseverar no combate às más tendências. Eu pisei na bola de novo, tá? Continua perseverando. Cair é normal, gente. Nós estamos aprendendo a caminhar ainda. Normal. Continua. Como diz o outro, levanta, sacode a poeira, bola para frente. Nada de ficar remoendo o passado, remoendo o erro do passado. Isso não adianta. Só vai trazer sofrimento. Trabalhe para não errar mais. É assim que a gente melhora e cresce. Vencer os obstáculos sem revolta. A revolta só aumenta a dor. E o grande problema da revolta faz a gente ser reprovado naquela aprovação espiritual e necessariamente ter que passar por aquilo de novo no futuro. Olha o prejuízo da revolta, gente. A revolta diante da dificuldade aumenta a dor e faz a gente criar para nós a necessidade de passar por ela novamente. Perdoar e ser indulgente. Perdoar todas as ofensas, as pequenas como as grandes. Convivência e família é exercitar o perdão, não é verdade? Então vamos aproveitar para exercitar. E ser indulgente com os defeitos dos outros. Lembre, nós temos defeitos, os outros também têm. Estamos todos no mesmo barco, vamos ser indulgentes, como nós precisamos da indulgência dos nossos mentores, dos nossos guias, da espiritualidade superior. Graças a Deus eles são indulgentes com a gente, senão já tinha desistido da gente há muito tempo, não é verdade? Então vamos também ser indulgentes. Trabalhar e servir incessantemente. Trabalho no sentido de atividade útil. Toda atividade útil é trabalho, como nos ensina André Luiz. Então vamos aprender a ser úteis, onde quer que a gente esteja, dentro da sua casa. Nessa pandemia, por exemplo, nós tivemos que ficar 4 meses sem a nossa ajudante lá em casa. Então eu fiz muita terapia o dia inteiro, né? Pia do café da manhã, pia do almoço. Então a gente dividiu as tarefas, né?
Olha, e é engraçado, eu meditando, é um lugar bom para meditar lá no Brasília, né? Eu achei um lugar legal para meditar. E eu meditando, eu pensei assim, falei, gente, eu só tenho que agradecer a Deus, né? Tanta gente no hospital aí, entubado, uma dificuldade danada, eu aqui em casa lavando, tenho que dar graças a Deus que eu estou aqui com saúde, lavando. Né? Então, assim, servir, ser útil, a gente pode ser útil em qualquer lugar. Tem pessoas que dentro da própria casa ele é um peso para os demais. A pessoa toma banho e joga a toalha assim de qualquer jeito. Né? Os mínimos detalhes é interessante, por que não? Se a sua esposa, seu marido fala assim, eu não gosto que faz isso. O que a gente faz? Briga. Orgulho, né? Orgulho leva a gente. O que você faz? Escuta. Procura melhorar aquilo, o que custa? Analise isso como uma caridade. Ela não é uma caridade. É uma mudança de comportamento. Eu não gosto que faz dessa forma. Ótimo. Se você pode amenizar a vida das pessoas que convivem com você, deixar a vida mais leve, mais suave, por que não fazer isso? O que custa? O próximo, mais próximo, está ali. A sua família. E nós estamos ali junto com eles, não é à toa. Então vamos ajudar, contribuir, alguma coisinha, ser útil. Então trabalhar e servir incessantemente significa isso, não é vou na casa espírita, vou fazer um sopão, entregar uma cesta básica, não é só isso não, compreendem? No seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, no dia a dia, no relacionamento com as pessoas, trato com respeito, com dignidade, ser honesto, ser bom, isso tudo faz parte. E é importante demais para a gente. Então, para encerrar, eu vou deixar essa frase de Lacordaire, que mostra para a gente como a humildade é importante. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Sem humildade, gente, não há virtude. Olha bem a importância dessa informação. E se temos orgulho, não temos humildade. Por isso, o orgulho é o pai de todos os vícios. Ele alimenta todos os vícios. Então, para ter virtude real, o primeiro passo é a humildade. Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Que Deus abençoe a todos, abençoe suas famílias, seus lares. Obrigado a todos. Sabemos que não tem privilégio, né, gente? Na verdade, a doutrina espírita nos ensina que a cada qual segundo suas obras. Mas é um privilégio, né? Nós estamos aqui numa quarta-feira, tendo essas reflexões com o nosso amigo Germa e dando esse puxão de orelha em todos nós, né? Todos nós. Eu sou tão humilde, né? Assim que a gente fala. Ai, Deus. Porque ele falou uma frase aí que está dentro dessa música, e eu falei, nossa, então eu preciso de encerrar com ela, né? Com a música da Elizabeth Lacerda, que fala assim, ó, olha só. Em cada coração uma saudade, saudade de um tempo, de um lugar. Em cada coração uma semente, semente de um jardim, de algum lugar. Bem-vindo ao planeta Terra, bem-vindo ao planeta Escola. É tempo de trabalhar, é tempo de evangelizar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Em
tempo de resgatar. Trabalhe a hora, confia. Jesus vai te amparar. As portas estão se abrindo, em cada uma delas um caminho. Cada mão traça o seu destino. Comece logo a semear, servindo. Bem-vindo ao planeta escola. É tempo de resgatar. Trabalhe a hora, confia. Jesus vai te amparar. Né, Giana? E aí vem com aquela frase que Jesus dizia assim, né? Vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. E Emmanuel completou: vigiai, orai e trabalhai. Porque é através do trabalho que nós vamos nos redimindo, nós vamos nos reequilibrando e conseguindo renovar as nossas esperanças e nos tornarmos melhores a cada dia. Querido Mestre Jesus, ao findar dessa noite abençoada, gostaríamos de rogar ao Senhor que nos abençoe a todos, que fortaleça a nossa disposição nesse trabalho importante de reforma íntima, que nos ajude a compreender melhor as nossas próprias dificuldades e nos dê a força e o discernimento para trabalhá-las, buscando nos melhorar um pouquinho mais a cada dia, buscando sermos fraternos, amáveis, buscando, enfim, nos amarmos como o Senhor nos pediu. Abençoe essa casa, a equipe espiritual, abençoe a todos os seus trabalhadores, a todos nós, as nossas famílias, os nossos lares, e esteja, Jesus, acima de tudo, em nossos corações. Que assim seja. Então, nós vamos já nos preparando para finalizar, cantando para o nosso doce e querido Neito Rabi da Galileia, que possa nos acompanhar com toda a segurança no retorno aos nossos lares, pedindo que essa paz que sentimos aqui neste momento permaneça em nossos corações, nesta noite, no dia que amanhece, na semana, no mês, e saibamos preservar em nós estes momentos de luz, de cura, que tanto nos fortalece. Oh, Rabi da Galileia, na mansidão do seu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Doce Neito Rabi, oh Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades, falastes de amor. Eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Brilha no céu como a estrela, luz para todo o caminho. Brilha na terra e no meu coração, brilha você em mim, em forma de canção. Oh,
eu amo, me acalmo, eu vivo. Graças a Deus, né, gente? Todos bem? Quem está nos visitando pela primeira vez recebe uma homenagem de todos que estão aqui presentes. Canta o hino do Pão de Luz. Aqueles que sabem a letra e não cantam não vão para o céu. Então vocês vão ver que todo mundo aqui tem medo de ir para o céu. Olha que bonitinho, né? Você é a primeira vez, Lília, né? Não, né? Lá na Cabiúna, né? Então esse hino do ponto de luz é para que nós possamos voltar para casa sentindo quão é gostoso nós temos este farol a nos guiar. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Um ponto de luz no horizonte, a guiar o viajor cansado. Assim deve ser um tempo de oração, a cumprir o desiderato cristão. O amai-vos e instruí-vos é importante, pois que eleva, pois que educa e nos faz mais cristãos. Pois que eleva, pois que educa e nos faz mais irmãos. Sejam bem-vindos, muito obrigada a todos que compareceram aqui nos dois planos da vida. Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Gelma, obrigado pelo carinho de ter atendido o nosso convite. Então vamos com Deus, que o Senhor nos acompanhe.